Para entender o que são mandalas, devemos deixar os nossos pensamentos fazer o movimento do micro ao macro e do macro ao micro. Mandalas são símbolos e, como tal, podem representar um ser unicelular, uma célula do nosso corpo, a íris dos nossos olhos, mas também podem representar os planetas, as galáxias, o próprio universo. O que toda mandala tem em comum é a sua forma circular e um centro a partir do qual todas as outras formas variadas que formam essa mandala parecem ter sido geradas, que podem ser pétalas, figuras geométricas, formas abstratas. E quando nós observamos uma mandala, nós nos sentimos confortáveis. O motivo para que isso aconteça é que os elementos que compõem a mandala nos remetem aos elementos familiares guardados no nosso inconsciente e também no nosso subconsciente desde a ancestralidade. Assim, quando desenhamos uma mandala, nós estamos criando algo sagrado. Não sabemos ao certo quando a primeira mandala foi criada, mas podemos encontrar registros de desenhos de mandalas já nos primórdios da evolução humana, em cavernas pré-históricas. Esses desenhos rupestres poderiam estar representando o Sol, a Lua, as estrelas, famílias ou grupos de pessoas ao redor de fogueiras, poderiam estar ali representando frutos, flores e tantos outros elementos da natureza. Esses desenhos, com o passar do tempo, foram evoluindo, assim como nós, humanos. Dentre os diversos símbolos que a mandala traz e as possibilidades de se interpretar essas mandalas, nós temos o centro e parte interior relacionados ao sagrado e a parte exterior representando o profano. A linha circular seria um limite entre o espírito e a matéria, vida e morte. Em algumas culturas, o círculo e o quadrado, eles não podem ser separados. As mandalas têm que conter o círculo e o quadrado, porque o círculo representa a completude, a integralidade, o que é perfeito, o que não tem início nem fim, o eterno e também o eu. Já o quadrado, ele representa a matéria, o físico, e os seus 4 ângulos do quadrado, eles representam essa descontinuidade no fluxo das coisas, as interrupções sucessivas, aquilo que tem um fim. Então o quadrado e o círculo, sempre compondo a mandala, uma em oposição ao outro, simbolizando o céu e a terra, o universo criado, manifestado, a materialização racional das ideias. Assim, o centro da mandala representaria o divino, uma fonte criadora, da qual todos os outros elementos ali presentes são originados e dele dependem. Outro ponto super importante que nós devemos observar também para compreender a mandala são as cores, o número de divisão do espaço interno, o tipo de figura usada para compor o desenho. E assim a gente consegue compreender melhor o significado e a vibração de cada mandala. Assim, a junção de formas e cores nesse tipo de desenho gera um campo de força que altera beneficamente a vibração dos ambientes onde são colocadas e também de pessoas que entram em contato visual com elas. Então, é nesse sentido que as mandalas são chamadas de terapêutica. E não é por acaso que em várias tradições a tradução da mandala é círculo mágico, porque esse campo de força atua sobre nós, estimulando a mente, equilibrando as emoções e até ativando processos físicos. Justamente por isso, as mandalas frequentemente são associadas à cura. Sendo assim, as mandalas, devido às suas formas e cores e todo o simbolismo que carregam, são terapêuticas por si só. E suas qualidades terapêuticas, elas têm duplo benefício.
Elas conservam a nossa ordem psíquica, se ela já existe, ou se ela desapareceu, elas reestabelecem essa ordem. E isso acontece porque uma mandala é um desenho equilibrado, centralizado, no qual os opostos se integram de maneira harmoniosa. As mandalas são terapêuticas porque nos colocam em sintonia e harmonia com a nossa natureza e com a natureza do nosso planeta. Você já deve ter ouvido muitas vezes as palavras meditar, alinhar e ativar. A Terra medita. A Terra medita porque meditar é ir para o centro e a Terra exerce toda a sua pressão em direção ao seu centro, ao seu núcleo. E a Terra ativa a partir do seu movimento e a Terra alinha através do seu eixo. Então, desenhar, pintar ou simplesmente observar uma mandala é terapêutico porque nos coloca em coerência com o nosso eu, com nossa natureza, com o nosso planeta e com o universo. Ao mesmo tempo que nos coloca em estado meditativo, ativando e alinhando o nosso material com o nosso espiritual.